Congresso tenta destravar a agenda econômica de reformas, mas será que essa possibilidade existe antes das eleições, Denise Campos de Toledo? Olha, Kalina, por aí também a gente tem muita divergência das informações, né? Nós temos visto aí Rodrigo Maia reafirmando o compromisso com o teto de gastos, essa preocupação em que qualquer medida viabilize o cumprimento do teto a partir do ano que vem. Ele chegou em entrevista a falar que a crise estaria muito próxima e a gente tem visto o mercado muito instável. Não nos últimos dias, porque eles esfriaram um pouquinho aquela polêmica toda que se tinha em torno do renda cidadã, mas se tenta destravar. Não é? O problema é que a gente tem visto o Congresso falar de alternativas para financiamento do renda cidadã, que são aquelas que já foram rejeitadas pelo presidente Bolsonaro. Então, se a palavra final for dele, inclusive na possibilidade de veto de alguma coisa seja aprovada pelo Congresso, fica complicado. Não é? Mas se continua falando da possibilidade de revisão de alguns benefícios, de se acabar com o bônus salarial, de segurar as correções pela inflação, de aposentadorias num valor mais elevado, não para todos, não para aqueles que ganham, por exemplo, o mínimo, é outra alternativa que também já foi rejeitada lá atrás. Então, não tem muito como fugir. O teto de gastos é muito restritivo em relação ao que pode acontecer no ano que vem. Alguns analistas apontam a possibilidade de estouro do teto, mesmo sem o renda cidadã, e aí é fundamental que se aprove a PEC emergencial, os gatilhos que vão permitir para o governo cortar determinadas despesas, no caso de qualquer ameaça ao teto, com ou sem o renda cidadã. E eles ficam nessa discussão. Eu acho muito difícil se viabilizar qualquer proposta mais concreta antes das eleições, e depois das eleições o prazo é muito curto. Se fala em suspender o recesso de final de ano, também há divergências em relação a isso. E um detalhe, a gente tem vários partidos, inclusive alguns que fazem parte da base aliada do governo do Centrão, defendendo o aumento de novo do auxílio emergencial ou então a prorrogação, dada essa dificuldade de aprovar o renda cidadã. Então, a gente vê o mercado muito receptivo a esse discurso de Paulo Guedes, do próprio presidente Bolsonaro, de Rodrigo Maia, no sentido de respeitar o teto de gastos, de tomar qualquer medida que tenha essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma briga aí interna, a divergência de opiniões entre os parlamentares, e mais do que isso, o tempo muito curto por causa das eleições. Então é difícil, mas eles tentam destravar essa pauta, e agora entrou em pauta também a possibilidade de votar a independência do Banco Central, que seria uma questão bastante relevante, mas é isso, o mercado anda meio calmo, porque está vendo que estão travando aquelas iniciativas que podem comprometer mesmo o ajuste fiscal. É sobre o mercado, como que está a abertura dessa quarta? Olha, no exterior, um movimento muito misto, ainda aquela outra novela. A gente tem essa novela do Renda Cidadã e da PEC emergencial e orçamento aqui no Brasil, tudo que se refere às contas públicas. Nos Estados Unidos é a novela para aprovação daquele pacote de estímulo, uma divergência, claro, às vésperas das eleições dos Estados Unidos, entre democratas e republicanos. O presidente Trump não concorda com determinadas ideias, aí os democratas também não, e o mercado fica oscilando em função disso no exterior. A Europa muito pesada por causa do avanço do coronavírus e do fechamento de várias atividades novamente. Então, movimento misto, e aqui nessa brecha, o dólar no Brasil ele abre novamente em queda na faixa de 0,5%, a cotação de venda um pouco abaixo dos R$ 5,58, mas é só a abertura dos negócios. Vai acompanhar todo esse noticiário, todas essas discussões aqui e no exterior, Kalina.